Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Hoje nós vamos meditar sobre o Vale de Acor. O que é isso? E qual a relação desse vale com o Cristo de Deus? E para isso eu convido você a pousar os olhos em Oséias 2:14, que diz assim: Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhes darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta da esperança. Vamos falar sobre essa relação do vale de Acor por porta da esperança. E para isso, eu quero convidar você a dar uns passos para trás, a voltar lá no Antigo Testamento, para que nós possamos construir o raciocínio que faz a ligação entre o vale de Acor e a porta da esperança e onde está o Cristo nessa história. Para isso, nós vamos voltar lá em Josué 6:18. Eu vou ler rapidamente o versículo e nós vamos entender o significado desse vale. Diz assim Josué 6:18: Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo a vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Eu quero contextualizar toda a história. Bom, o povo de Israel, ele entra em Jericó, uma cidade amaldiçoada, e é a primeira cidade que Israel ela vai entrar após a saída do Egito. Logo, as primícias daquela cidade que foi então subjugada vai ser direcionada para o tesouro do Senhor. Prata, ouro, bronze, tudo é consagrado a Deus, tudo é direcionado para o tesouro do Deus vivo. A primeira cidade que eles entram, todos os utensílios, todos os despojos de guerra são primícias consagradas, direcionadas a Deus. Contudo, nós vamos ver que na história existe um homem que pega do que não era para pegar. E o nome desse homem é Acã. Acã, ele, no momento em que está ali em Jericó, pegando os despojos, ele pega para si e esconde isso no arraial de Israel. Por isso, todo o arraial se torna maldito, como assim disse o Senhor. E por conta disso, quando Israel vai atacar a cidade de Ai, que é uma cidade muito pequena e que logo seria muito fácil dominá-la, afinal eles entraram e cercaram e dominaram Jericó, eles têm uma infeliz surpresa. Israel é derrotado. Ai, uma cidade tão pequena, vence. Então Josué fica sem entender por que aquilo aconteceu. E ele vai orar ao Senhor e perguntar, né, ter direção do que aconteceu. Então, o Senhor diz claramente para Josué, em Josué 7:10, diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até embaixo da sua bagagem o puseram. Observe, Israel não foi Acã. Por conta de um homem, todo o arraial foi amaldiçoado. Então, Josué chama as tribos e ali, por meio da direção de Deus, acontece a revelação de quem foi o responsável por pegar o que não deveria ser pegado. E se chega então a Acã. E como juízo a Acã, o Senhor direciona que este homem, junto com a sua família, eles sejam
apedrejados e lançados no vale de Acor. É o que nós vamos ver em Josué 7, do 25 ao 26, que diz assim: Disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor de sua ira, pelo que aquele lugar se chamou Vale de Acor até o dia de hoje. Observe, o nome do vale, Vale de Acor, foi assim denominado porque um homem pegou o que não era para pegar e por conta disso toda a comunidade, todo o arraial, todo um povo foi maldito. Explicando essa história, eu quero trazer você para também um outro cenário que nós conhecemos muito bem. Foi o momento em que Deus deu uma ordem clara e objetiva a Adão. De todas as frutas do jardim, ele poderia comer, exceto daquela que estava no meio do jardim. Adão, assim como Acã, por meio da cobiça, olhou, desejou e pegou aquilo que não era para pegar. Por meio de Adão e Eva, por meio da desobediência, toda a humanidade foi condenada. Toda a humanidade foi destinada ao Vale de Acor. No entanto, em Oséias, que foi o versículo que nós iniciamos essa meditação, fala que esse vale foi transformado em porta da esperança. E eu quero mostrar como isso aconteceu. Quando eu estava lendo, continuando a ler sobre o livro de Josué, nós vamos ver que no momento em que ocorre a distribuição das terras entre as tribos de Israel, o Vale de Acor vai ficar exatamente com a tribo de Judá. Então, é muito precioso essa compreensão, porque aquele vale de morte vai ficar exatamente com uma tribo, a tribo de Judá, da qual nasce o Cristo, da qual nasce o leão da tribo de Judá. Então, esse vale de Acor se transformou no lugar de juízo para Acã, assim como a desobediência de Adão e Eva levou toda a humanidade à morte e à condenação. No entanto, o Vale de Acor se tornou em porta da esperança, como nós lemos em Oséias. E isso tudo é muito simbólico, porque o vale de morte ficou com a tribo de Judá. Aquele vale, naquela tribo, a tribo no qual nasceria o Cristo, que transformaria a morte em vida. E diante disso, eu quero mostrar que o Cristo é aquele que transformou esse vale de Acor, que está em Josué 7,26, em porta da esperança, que está em Oséias 2,15, para que nós, toda a humanidade, que confessasse o Senhor, o Cristo, como Senhor e Salvador, transformasse em porta da esperança. Porque o Cristo disse: eu sou a porta, como está em João 10, 7 e 9. Que o Senhor continue conduzindo você, que o Senhor continue me conduzindo pelo vivo e verdadeiro caminho, o Cristo de Deus. Eu quero ler para vocês, depois dessa longa meditação, uma oração que eu fiz quando estava estudando e meditando sobre o Vale de Acor. Gostaria de ler a oração que escrevi. Ela diz assim: Pai, assim como Acã, nós te desobedecemos e pegamos o que o Senhor disse que não era para pegarmos. Cobiçamos o fruto proibido e a nossa atitude foi de rebelião contra ti. Pecamos contra ti e contra ti, somente contra ti pecamos. E por isso nós fomos lançados
no vale de Acor, o lugar em que o nosso pecado foi julgado e fomos condenados à morte. Mas graças te dou, ó Pai, porque o Senhor transformou o vale de morte em porta de esperança e de acesso a ti, que é a nossa herança por meio de Cristo Jesus. Obrigada por tão grande amor e misericórdia. Te pedimos, ó Senhor, que nos conduza pelo vivo e perfeito caminho que é Cristo. Ajuda-nos a estar preparados e adornados quando a trombeta tocar, para que com a luz que o Senhor nos concedeste por meio do teu Espírito Santo, possamos chegar até a porta e olhar finalmente aos olhos de amor do nosso Senhor, o Cristo. E o nosso pedido, Pai, é que o Senhor nos guarde e nos leve em segurança até a porta, o Cristo, o teu Filho. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém! Graça e paz. Fique com Deus. Tchauzinho.